vencedores. Thiago Silva. Bola para Thiago Santos. Fuentes. Tenta um drible e perdeu. Perdeu pro Paulinho. Beleza de bola. Verratti faz o toque no meio do gol. Gol! Que é foda, que com 1 minuto de jogo o Vasco parecia, tá ligado? O Barcelona de Guardiola. Pô, pressão no ataque, achada pro Verratti, Verratti não foi fominha, achando o Felipe Coutinho completando pro gol. O grande problema é que o jogo de futebol tem 90 minutos, tá ligado? 90. Às vezes mais, né? Normalmente mais pelo acréscimo, acaba tendo ali na casa de 100 minutos. E o Vasco jogou desses 100, O Vasco, em 100 minutos de jogo, jogou 1. Excelente, né? Felipe Coutinho, o Fluminense erra na saída com Fuentes. Verratti não foi egoísta, deu assistência, fez o passe decisivo. Felipe... Você perde ele lá na frente, a capacidade do drible dele, da conclusão, do passe. Dudu da Raça mandou R$5. Vês cria, como você está? E o Vasco, hein? Tu viu meu Mengão? Amassos a portuguesa. Enfim, boa live, MJ. Tamo junto, irmão. Boa live. Tô radiante. Final, por mais que ele tenha... Obrigado pela preocupação. Fuentes, o toque pro Canóbio, a bola ficou longa. Canóbio ganhou, bateu pro gol. E aqui já era falha do Jair, tá? É porque não foi gol que eu não vou falar. Lucas Oliveira, que não me agrada, foi bem no lance, tirou o que provavelmente seria gol do Fluminense, mas o Jair foi muito mal no lance. Perdeu a bola dentro da área, dormindo. Enfim, não sei o que tava passando na cabeça dele. A torcida do Fluminense em Brasília, o cruzamento, Canóbio. John Arias. E aí, cara, tem um lance dessa falta aqui que o Gé não colocou, mas que é... Pô, vou achar o lance. Vasco tá com 28 minutos do primeiro tempo, ganhando o jogo de 1-0. O time do Fluminense tá literalmente todo atrás do meio de campo. O Vasco mandou R$5. Lá vem. Apostei em 6 escanteios. Fluminense fez 4 escanteios. Vasco 1 escanteio no último minuto. Odeio seu time. Volto a dizer, tu não tem que odiar o Vasco, tu tem que se odiar, porque tu apostar em algo que dependa do Vasco, tu vai tomar, não tem jeito. 28 minutos do primeiro tempo, Vasco ganhando o jogo, Fluminense todo atrás do meio de campo, até mais que isso. Praticamente todo, quase no último terço do campo, porque o meio campo ainda tá, tirando o Germancano que tá aqui, pô, bem tranquilo, e o Vasco consegue transformar um lance como esse aqui nisso aqui, ó. Jair se apresentou no meio, tem o ex-jogador do Atlético Mineiro. Passe ali do Hugo. Vamos lá, vou repetir o lance porque eu não sei se ficou tranquilo de perceber. O Jair, que já tinha falhado, ele recebe a bola no meio campo. Ele pode fazer um passe pra cá, ele pode fazer um passe pra cá, ele pode fazer um passe pra cá. Tudo bem. Aí ele faz um passe pro Hugo Moura. E até aí, ok. Passou pro Hugo Moura. O Hugo Moura, ele tem o Germancano indo pro ataque, o Arias que não vai pra cima dele, ele pode girar o corpo e vir pra cá, ele pode voltar a bola no Lucas Oliveira, ele pode chutar a bola pro filho da do Léo Jardim que tá lá no gol, ele pode acertar a cabeça de um torcedor que pagou caro no ingresso e tá aqui, e aí ele vai e faz isso aqui. Mineiro. Devolve um tijolo no Jair. E aí o Jair poderia até consertar. Não vou dizer que a falha foi do Jair, pra mim a falha foi do Hugo Moura, que deu esse tijolo. Mas o Jair também não conserta. E aí vira isso aqui. Não, é falha dele também, não é só que ele não conserta, né? Porque depois que ele não conserta, ele fica dormindo com a bola na frente dele. Passe ali do Hugo ruim. E aí o Lucas Oliveira dá essa entrada aqui. Na minha visão, eu tinha até tweetado que era pra vermelho. Depois eu vi o replay, eu achei que, pô, talvez o João Vitor chegaria. Mas eu volto a dizer, teve muito vascaíno ficando puto comigo. Pra mim esse lance aqui poderia sim ter sido pra vermelho, não seria nenhum absurdo, tá ligado? Não seria nenhum absurdo. Um lance que na minha visão poderia tranquilamente ter sido pra vermelho, que eu particularmente, que nem julguei tanto o Lucas Oliveira no lance, julguei por outros, né, porque foi mais uma partida ruim dele, mas eu deixo claro que eu, se fosse o zagueiro, não daria o carrinho, porque com 28 do primeiro tempo, eu prefiro tomar um gol, ou melhor, ter a chance de tomar um gol, porque o gol não era nem garantido, tanto que depois João Arias teve uma chance cara a cara com o Léo Jardim pegou, então eu prefiro ter a chance de tomar o gol, do que deixar o time com 1 a menos durante o jogo todo. Mas enfim, o juiz não deu vermelho, deu cartão amarelo, acreditando que o João Vitor ainda faria a cobertura, e aí eu pensei, pô, Vasco escapou de uma aqui, na falta foi gol do Fluminense, né? Ganhou, bola dividida. Aí tem a falta, cobrança de falta, falta do meio de campo, né? Teoricamente é a falta mais fácil pra defesa cortar, porque é uma falta frontal, então você tá vendo o percurso o tempo inteiro. John Arias, falta pro Fluminense, o cruzamento. Gol do Fluminense, né? Gol!
Thiago Silva. Vi muita gente reclamando de impedimento. Pô, eu não tenho um olhar supersônico aqui. Na minha visão, porra, tem o Thiago Silva com o coco um pouco à frente, mas tem o pé do Hugo Moura aqui que acho que dá condição. Não sei. Falar daqui que, pô, tava impedido, não tava impedido. Na minha visão, tem um pé do Hugo Moura ali que é muito possível que tenha dado condição pro Thiago Silva, sim. É o que eu falo, mano. Não é porque eu sou vascaíno que vagabundo às vezes fala, pô, tu não é vascaíno nem... Vai fazer live e aí fica na live falando coisas contra o Vasco. Não é contra o Vasco, mano. Eu não tô falando nada contra o Vasco. Por mim, o Fluminense tinha feito, tipo assim, um jogo terrível e o Vasco tinha amassado por 8-0 e afundado os caras pra zona de rebaixamento do Campeonato Carioca. Essa era a minha ideia. Só que não depende de mim, tá ligado? Não depende de mim. Então, enfim, eu não tenho muito o que fazer. Aí eu não vou chegar aqui e ficar brigando com a imagem, brigando com as coisas que eu tô vendo pra defender o Vasco. Não, defendo o Vasco quando o Vasco tem que ser defendido. Mas quando o Vasco vai e joga uma partida horrível como essa, que eu vou fazer, entendeu? É do Fluminense! O Silva de cabeça empatando o jogo. 1 pro Vasco, 1 pro Fluminense. Thiago... John Arias gira, protege, briga. Arias bateu, travado no momento do chute. Fuentes! Gol! E a gol do Fluminense, Germán Cano, e o único que tá dando condição pra ele é o Lucas Oliveira, né? John Arias gira, protege, briga. Arias bateu, travado no momento do chute. Porque todo mundo saiu e ele correu pra trás. Chute, Fuentes! Gol! O Hugo Moura também dá condição, né? Ou não? Acho que o Hugo Moura também dá condição. É tudo errado. John Arias gira, protege, briga. Arias bateu, travado no momento O Hugo Moura também dá condição. do chute, Fuentes! Gol! É do Fluminense! Cano desvia! O Fluminense vira! Cano! 1 pro Vasco, 2 pro Fluminense no chute de Fuentes. Cano acreditou e desviou. Moleque, é inacreditável que o Lucas Oliveira, ele dá condição e ele pede impedimento, tá ligado? Eu acho muito maneiro esse conceito do jogador, que ele permite que o jogador não esteja em impedimento, permite que o adversário esteja em condição legal, e ele, vendo que ele tá atrás do atacante, ele vê o atacante fazer o gol, ele tá de frente pro lance, e ele fala, cadê o impedimento? É muito maneiro o negócio desse, velho. Ó, levanta as duas mãos ainda, olha pro bandeira. 1 pro Vasco, 2 pro Fluminense no chute de Fuentes. Cano acreditou e desviou. Guga. Tentando o lançamento, chegou. Nas costas do Lucas Oliveira de novo. Arias, cara a cara, olha o gol. Defende Léo Jardim, ele pega a cavadinha de John Arias. Piton. Dimitri Payet. Tem cruzamento, Verratti. Arias na cobrança, falta pro Fluminense. Olha isso, cara. A gente assistiu o jogo inteiro e desde o momento que o Vasco fez o gol, não teve um ataque do Vasco. Até tuitei falando sobre isso. Tipo assim, quando o Vasco abriu o placar, qual era a expectativa? Que o Fluminense fosse pra cima. E qual foi a realidade? O Fluminense foi pra cima. Quando o Fluminense virou e esteve na frente do placar, qual era a expectativa? Que o Vasco fosse pra cima. Qual foi a realidade? Que o Fluminense continuou indo pra cima, tá ligado? A sensação era de que o Vasco estava segurando o resultado, porque sentia que 2-1 tava bom pra ele. Perder de 2-1 tá bom, então eu vou segurar. Arias, o cruzamento, Thiago de cabeça. Pegou mal, né? Cabeceou. Thiago. Ó a pressão do Vasco. Reta final de jogo é pressão, né? Do time que tá perdendo, não tem jeito. Arias ou Fuentes. Vamos ver quem bate. Fuentes na barreira. Pega na barreira. É escanteio pro Fluminense. Kevin Serna. Ó a pressão, abafa do Vascão. Lima continua pedindo. A bola chega no John Arias. Lima continua pedindo. Na entrada da área, Bernal. Aí. E a Renato, pô, mas tem time que não tem ponta, você fica falando o tempo todo que o Vasco tem que contratar ponta, tem formação que não precisa de ponta, joga numa... Irmão, tu pode ter formação que não precisa de ponta, formação que precisa de ponta, o que não tem como é você não ter nenhum jogador com as características de um ponta no elenco. O Vasco não tem, tá ligado? O Vasco não tem, e eu vou fazer o quê? O time é, tipo assim, eu volto a dizer, tem um goleiro que eu acho bom, o Léo Jardim, tem 2 laterais que eu acho ok, o Lucas Piton até gosto dele, não defensivamente, ofensivamente eu gosto dele. Na zaga, não
tenho segurança nenhuma com os zagueiros que tem. Volto a dizer, o Vasco dispensou o Léo Pelé, o Maicon e o Rojas, porque eles eram horríveis? Também, mas eu sinto que eles eram horríveis era uma percepção da torcida, porque eles são horríveis e a torcida via os jogos e percebia. Mas eu sinto que a diretoria mandou os 3 embora muito mais pra ficar bem com a torcida do que por uma real preocupação com o time. Porque se fosse uma preocupação com o time, o Vasco traria 3 reforços, 3 jogadores que ajudam, 3 jogadores pro lugar dos 3 que saíram, que agregam ao elenco. Mas o Vasco trouxe o Lucas Oliveira, que estava jogando na 14ª colocação do campeonato japonês, se eu não me engano. O Lucas Freitas, que é uma aposta, um jogador jovem também, estava no Juventude, se eu não me engano. E trouxe o Lemos, que não era titular e eu acho que não era nem a primeira opção do banco do Atlético Mineiro. Então, enfim, eu continuo achando que o Vasco precisa trazer um zagueiro para ser titular ou para pelo menos brigar por ser titular. E em relação à ponta, não tem nem mais o que falar. O Vasco não tem nenhum ponta. Não é que o Vasco precisa trazer um para ser melhor que o outro. O Vasco precisa colocar um torcedor em campo que jogue de ponta pra gente poder ter um ponta, porque a gente não tem nenhum. É um negócio assim de várzea. É um negócio de time amador. O Vasco tentou o Brian Rodrigues e aí conseguiu chegar nos valores que agradaram o América do México, mas não fechou, porque não tinha prazo suficiente pro América contratar outro jogador. É claro que não tinha prazo. A negociação se arrastou por 2 meses, então é normal que o prazo acabe. E aí o Vasco fechou os valores com o Braga e acordou o salário com o Bruma, só que na hora de assinar ficaram faltando alguns ajustes, e aí demorou, e aí o Braga não tinha o substituto a tempo, e quando conseguiu o substituto, deu tempo do Benfica atravessar. E o Benfica, em um dia, o Di Maria se machucou, no outro dia já tinha assinado, apresentado, o Bruma já tinha treinado, daqui a pouco, amanhã, talvez tá estreando pelo Benfica aí. Então é isso. Enquanto o Marcelo Santana, o dirigente risadinha, e o Pedrinho, que eu volto a dizer, não deixa de ser ídolo do Vasco, não deixo de gostar do que ele fez em relação a 777, mas que pra mim, o apelido de Perdidinho tá servindo, porque eles continuam sentados na cadeira, quase ligados, esperando uma oportunidade cair do céu, um investidor cair do céu, um jogador cair do céu. Eles acham que vai chegar um ponto e falar assim: sou titular aqui num bom time. Pô, e se eu mudar de ideia agora e ocupar lá a ponta do Vasco? Não tem ninguém jogando lá? Pô, vou telefonar aqui. Quem é o presidente do Vasco? Pedrinho? Fala, Pedrinho. Quer me contratar pro Vasco, não? É, nos moldes que vocês quiserem. A hora que vocês quiserem também. Eu chego aí e jogo. Mas eles estão na expectativa, né? Então, enfim, tem muito o que fazer. E tome a bafa do Vascão aí buscando empate. Os melhores momentos inteiros do Vasco, não tem um ataque no jogo inteiro. O Vasco não deu um ataque no jogo inteiro. O Vasco fez um outro chuveirinho, não chegou nem a cabecear no gol, fez um gol numa falha defensiva do Fluminense e esse foi o jogo. 2-1 Fluminense, e poderia tranquilamente ter sido mais. Legal, né? Muito bom.